Bom dia, pessoal. Esperando a Flávia entrar, esperando o pessoal entrar. Fala, Matheus. Beleza, meu querido? Fala, Matheus. Pessoal, vocês me ouvem bem? Deixa eu fixar um comentário aqui. Flávia entrar já. Ok. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá um feedback? Flávia entrou, vou convidá-la aqui. Pronto. Olá, tudo bem, Felipe? Flávia, bom dia. Tudo bem, querida? Bom dia, tudo você? Ótimo, tudo certo. Tá pronta, preparada? Sim, preparada. Então, pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Alguém dá um feedback pra gente? Eu tô te ouvindo bem, Flávia. Você me ouve bem? Te ouço bem, Perfeito. perfeitamente. Então vamos lá. Bom, Flávia, eu anunciei você como a maior especialista brasileira em jejum intermitente e eu realmente acredito nisso. Eu tô certo? Olha, Você é é um que mais caminho estuda. perigoso. Vamos ser sinceros, você estuda demais o tema. Sim, na verdade, a gente sempre troca essa ideia aqui com o pessoal da equipe, que hoje já temos bastante gente envolvida no trabalho. É complicado a gente falar como, assim, se intitular especialista, porque no Brasil a gente tem a questão Ah, de sim, alguns parâmetros de graduação, de ser formada na área, enfim. Mas eu perfeito. digo que eu me dedico bastante a esse Eu tipo de sei. estudo, naquele trabalho como pesquisadora, muito afinco, gosto muito do assunto, então digamos que eu seja bastante interessada, que tenha bastante interesse, às vezes, um pouco maior do que outras pessoas, né? Com certeza, eu sei bem disso. Flávio, então a minha primeira pergunta é: como e quando foi seu primeiro contato com jejum intermitente? Qual foi sua reação? Tá, o meu primeiro contato foi... Eu já praticava low carb, né? Eu já vinha de um processo de emagrecimento, já tinha passado pela dieta tradicional, de comer várias vezes ao dia, e sentia muita fome, muita dificuldade na adesão, né? E aí eu descobri a low carb através do blog Dr. Souto, né? Eu sei que você conhece também o trabalho maravilhoso dele. E como uma pessoa que sempre teve dificuldades em manejar quantidades, eu ficava um pouco assim, um pouco perdida. E praticando já uma alimentação diferente, eu não tinha aquela fome constante como antes, né? Quando tentava emagrecer comendo várias vezes ao dia. Então, só que para mim o jejum era algo assustador, né? O nome, assim, falar, ficar sem comer, pular a refeição, né? Que vai contra geralmente tudo que a gente acredita e ouve, né? De vários profissionais de várias áreas. E aí eu falei, ó, eu não vou fazer um jejum programado, mas eu vou tentar espaçar mais as minhas refeições, ver o que acontece, né? Eu comecei a ler bastante, vi que era possível, enfim, mas não tinha aquela coisa programada como a maioria, de repente a maioria das pessoas, né, vai com aquela sede ao pote. Fui bem aos poucos. E aí me senti bem, comecei a ter vários efeitos e a perda de peso foi muito mais, digamos, com mais fluidez aconteceu, né? Porque você acaba restringindo mais realmente as calorias, porque é uma forma natural de você diminuir as quantidades. E aí foi que eu me encontrei. Eu falei, esse estilo de vida é para mim, porque eu tenho até hoje dificuldades com quantidades. Eu gosto de comer bem, de sentar, me saciar. Não, aquela coisa de comer várias vezes ao dia, pouco me deixava angustiada. Então não serve muito para mim, o meu perfil, né, como pessoa.
Perfeito. E tem alguns nutricionistas que fazem críticas a low carb e a jejum intermitente, que dizem que é, essa estratégia não há necessidade de fazer isso, que você pode fracionar as refeições e comer um pouquinho de cada coisa. Mas, pessoalmente, eu penso a mesma coisa que você. Eu acho tão prático você fazer jejum, simplesmente você faz jejum e simplesmente tira aqueles alimentos, os carboidratos de alto índice glicêmico. É muito simples. Então, assim, eu sei que na faculdade de nutrição se fala muito em individualidade, individualizar a dieta. Só que eles não individualizam, a maioria dos nutricionistas não individualiza. Sempre a gente está discutindo isso no grupo, não era isso? Sim. Então, é sempre aquela, no mínimo 50% de carboidrato, comer de 3 em 3 horas. Então, cadê a individualidade aí, né, Flávio? Porque, para mim, por exemplo, é maravilhoso. Jejum e low carb, porque é simples. Eu não gosto de complicação. Exato. E óbvio, né? A gente que é desse estilo de vida, claro que às vezes dá aquela vontade de comer algo que não seja tão baixo em carboidratos, óbvio, né? Tem Mas dias também que quem faz dieta convencional também tem. Então, tem. Mesmo comendo muito carboidrato, sempre fica com aquela dificuldade maior em querer comer mais carboidratos, né? Mas eu vejo como manutenção do estilo de vida, como dia a dia, é muito simples, porque você acaba diminuindo a fome. E lidar com a fome é um dos piores fatores, né, Felipe? Você trabalha aí com pessoas que treinam e pessoas que estão nessa constante evolução. A fome, geralmente, viver em dieta, que você vive com fome, é um tiro no pé. Você não aguenta muito tempo, uma hora você vai ceder. E o que é principal, esses dias eu estava lendo um livro do Jason Fung, o último livro que ele lançou. Ele é um dos maiores especialistas mesmo na área de britânico, jejum. Dr. Jason Fung, Ele é canadense, canadense. mas ele é muito... A abordagem dele é muito prática, ele é clínico, né? Então ele trabalha muito jejum com pacientes e pessoas com graus de obesidade bem elevados. E aí ele falando que uma paciente dele sempre fez dieta de 600 calorias. Ela chegou nesse padrão de comer todos os dias 600 calorias. Nossa. Eles fizeram a medição lá do Só para o metabolismo pessoal ter uma basal. ideia, uma dieta de uma mulher convencional deve ser o quê? 1.500, 2.000 calorias? 1.500, exatamente. Exatamente. E aí eles fizeram aquela medição através do DEXA, né, que é uma forma de medir o metabolismo. O metabolismo dela estava queimando 600 calorias. Ou seja, se alguns dias da semana ela ultrapassasse essas calorias, ela já engordava. Tanto é que, como a gente fala, essa fome constante, essa restrição constante, o metabolismo vai se adaptar sempre, né, Felipe? E aí aconteceu que antes ela não conseguiu emagrecer diretamente, eles começaram a trabalhar alguns protocolos de jejum, e aí depois de 6 meses que eles conseguiram regular o metabolismo com estratégias e protocolos intermitentes, com maior aporte calórico, aonde eles conseguiram chegar num gasto basal de 1.200 calorias, que ainda é baixo, mas Então, dobrou, algo... mas já dobrou, né? Já dobrou, O gasto exatamente. energético dela dobrou em 600 calorias. Exatamente. Chegou a 2.200. Exatamente. Perfeito. E é a questão que a gente fala, que essa restrição constante, essa diminuição constante de calorias com alimentos ricos em carboidratos, obviamente o corpo vai se adaptar e você vai viver com fome. Não dá para viver assim, né? É inviável, é impossível. Não é sustentável em longo prazo, né? A pessoa até consegue por um pequeno período de Por tempo, um mas depois tempo, ela sim. cede e aí acontece aquela questão de que as pessoas começam a se culpar, né, Flávia? Ah, eu não consegui ficar muito tempo na dieta, eu perdi 10, ganhei 15 e Exato. gera aquela frustração e culpa, né, que é péssimo, né? Exatamente. Que é algo muito mais fisiológico do que comportamental, né? Porque a fome é algo que você, Justamente. igual você falou, você consegue lidar por um tempo. Por isso que o jejum tem uma restrição. Claro que a pessoa às vezes vai ter picos de fome, mas são restrições pontuais, agudas, abruptas, intermitentes, como diz o nome. Não é algo que você vai viver constantemente naquela restrição aguda, né? Perfeito. Era isso que eu ia te falar também. Há muita crítica ao jejum, de quem não conhece, de que é passar fome. Como que você responde isso? Não é isso, o jejum. Exatamente, porque a gente falou primeiro da restrição contínua. Na restrição contínua,
a pessoa todos os dias vai ingerir aquela quantidade menor de calorias, né? No jejum intermitente, o que acontece? A pessoa, alguns dias da semana, ou tem gente que já pratica, por exemplo, 16 horas todos os dias, como estilo de vida, e ela não tem uma redução, digamos, calórica. Ela pratica ali porque se sente bem, fica um período no estado não alimentado, ok. A pessoa que ainda busca o emagrecimento, então, às vezes, ela vai colocar protocolos um pouco mais avançados, né? A partir de 18, 24. Por exemplo, 3 vezes da semana ela vai fazer 24 horas, né? De forma alternada. Nesses dias, ela pode sim ter algumas oscilações de fome, né? Mas nos outros dias ela vai fazer menos horas, ela vai ter as refeições assim dentro da quantidade ideal, não ultrapassando também, que senão fica no 0 a 0. Mas a pessoa, ela fica sempre nessa estratégia intermitente. E a questão da fome, Felipe, muita gente, tem até estudos já mostrando que a partir das 18, 19 horas, a redução da grelina, vários hormônios que a gente acha que isso é Que vão impossível, mas estourar? acontece, a gente reduz, né? Você já praticou mais de 18 horas? Você Não, chega. eu fico por volta de 16. Então, o teu objetivo não é outro, mas assim, ó, já existem estudos que relatam que até 36 horas vão medir lá a grelina, que é um hormônio marcador da fome, está menor do que nas primeiras 10 horas de jejum. Ou seja, por causa da questão que o corpo começa a reconhecer a gordura como fonte de energia, ele pensa, não tem Fantástico. alimento entrando, vou ter que me virar com o que eu tenho. Qual o combustível que eu Fantástico. tenho? O corpo vai começar a produzir corpos cetônicos e aí é onde a gordura entra em ação. Então, há uma redução, na verdade, da fome em alguns protocolos, né? Mas algumas pessoas às vezes não conseguem sentir isso porque às vezes a dieta está tão rica em carboidratos, está com aquela oscilação glicêmica tão elevada, que aí quando tenta fazer lá as primeiras horas, sente muita oscilação, sente aquela baixa do açúcar de forma muito aguda, e ela diz, não é para mim. Mas às vezes está mais relacionado com esse equilíbrio do açúcar no corpo do que o próprio jejum em si. Perfeito. Ok, maravilhoso. Então, a outra pergunta, Flávia, é exatamente sobre as utilizações do jejum intermitente. Então, no emagrecimento, mas tem utilizações em condições como diabetes, algumas outras doenças? Tem estudos sobre? Existem, né, já abordagens, principalmente para resistência à insulina, né, que hoje em dia a grande maioria das pessoas que tem alguns efeitos da síndrome metabólica, né, tem muito açúcar no sangue, já fica resistente à insulina. Igual eu falei do Jason Fung, ele é nefrologista, então a especialidade maior dele é tratar diabéticos, né, ou pré-diabéticos com resistência à insulina. Então, como os remédios que são utilizados nesse tratamento são para ter esse efeito de diminuir a insulina, o jejum é uma das ferramentas mais, digamos, eficazes, né? Mais que realmente a pessoa vai, além de diminuir ali a quantidade de alimentos, ela vai ficar um bom tempo no estado não alimentado, onde o corpo consegue ter esse tempo para se regular nesses níveis, né, exagerados aí do açúcar. Pessoal perguntando muito sobre protocolos. Eu acredito que você deve ter muito material no seu Instagram sobre protocolos, talvez até no seu site. O que você Sim. poderia falar das coisas mais primárias de protocolo de jejum? Os protocolos, como eu disse, depende muito do objetivo da pessoa, o que ela busca com o jejum, né? A gente sabe que hoje o jejum está tão popularizado que existem pessoas até que queiram ganhar massa magra e utilizam o jejum. Não sei se você tem alguma experiência com algum aluno seu, enfim. Então, depende, sempre vai depender, né? Os protocolos, é importante a gente ver as horas, mas também a qualidade e digamos, a quantidade alimentar. Então, o que vai diferenciar muito, né? Igual a gente falou, a pessoa que quer ganhar massa magra, ela vai utilizar o jejum ali pelos efeitos hormonais, aumento do GH, alguns efeitos que potencializam ali no momento que a pessoa vai quebrar o jejum e que todos aqueles nutrientes
sejam favoráveis ao ganho de massa magra. Então, o aporte calórico é maior, enfim. Para a pessoa que quer emagrecer, já é um efeito diferente, né? A gente tem que pensar no menos, porque a energia ela tem que ser, digamos, diminuída, a energia alimentar, para a gordura corporal entrar em ação. Então, existem protocolos de pessoas que utilizam como manutenção, mas sempre é importante falar, Felipe, que o maior efeito do jejum está também relacionado à alimentação, tanto a qualidade quanto as quantidades. Então, muitas pessoas fazem jejuns de mais de 24, de 36 horas, também com efeito de, além de ter um controle maior, de uma restrição ali, às vezes mais pontual, também tem a questão da autofagia, a questão de buscar essa limpeza celular também, que é um dos maiores, digamos, benefícios do jejum, que é esse equilíbrio metabólico, que é quando o corpo tira um tempo de descanso lá, do descanso da digestão alimentar, para diminuir inflamações, para fazer Perfeito. a manutenção mesmo. Fantástico. Fantástico. Pessoal, perguntando... Tem algumas questões que vocês estão colocando, gente, que são coisas muito específicas, que fica difícil de a gente falar numa live geral, como jejum e pacientes oncológicos. Eu imagino que a Flávia deve ter algum tipo de trabalho onde ela converse mais proximamente com as pessoas. Acho que você tem um guia de jejum, não é isso? Não, a gente hoje trabalha com grupos, né? Grupos através do Telegram, que a gente... Só que não é nada direcionado, né, Felipe? A pessoa que tem uma doença, uma patologia, ela tem que procurar um profissional, um especialista aí para acompanhar. Sobre a parte oncológica, quem fala muito disso é o Dr. Walter Longo, na verdade é um pesquisador na verdade ele é italiano e mora nos Estados Unidos. Ele tem um instituto chamado Prolong Fast, que ele conduz vários estudos com pessoas na área que tem problemas com câncer e que trabalham o jejum em paralelo à quimioterapia. Então, esse tipo específico de jejum é um jejum que eles consomem o mínimo, somente água, às vezes, para realmente gerar aquele efeito da autofagia, digamos, mais aprofundado, né? Porque algumas pessoas inventam muito na hora do jejum, né? Colocam, às vezes, óleo de coco, colocam outras coisas que pode ajudar na adesão diária, na manutenção, mas para esse efeito da autofagia, o mais interessante é que seja o mais limpo possível, né? O mais clean possível. Então, existe também esse protocolo e já existem tratamentos, centros no mundo inteiro que as pessoas vão para lá para fazer esse é o verdadeiro detox, né? Que a pessoa vai ficar lá com a água, geralmente vai passar por esse efeito. Daí existem protocolos assim de 10 dias, 12 dias, mas são pessoas acompanhadas, né? Dentro de um centro clínico, onde é acompanhado diariamente por médicos, onde mede a pressão, enfim, vai fazendo aquele controle. Isso nos Estados Unidos, com esse doutor? Esse nos Estados Unidos, eu sei que tem um na Alemanha também, inclusive tem uma série que se chama Jejum, uma nova terapia, até do livro, é um francês que escreveu o livro e ele fez o documentário. E aí nesse documentário eles falam desses centros clínicos na Europa e tem um na Alemanha também, que as pessoas vão para lá e fazem esse acompanhamento, esse protocolo, bem interessante. Perfeito. Uma das coisas uma das críticas ao jejum é que há um consenso, não, na verdade, há uma crença de que o café da manhã é a principal refeição. Se você pular o café da manhã, você está lascado. Mas os jejuns, os protocolos de jejum iniciantes exatamente pedem que você pule o café da manhã. E aí, esse negócio de café da manhã é mito? Sobre ser a principal refeição? Faz sentido isso? Então, tem gente que não consegue ficar sem café da manhã, como a gente falou, é uma questão psicológica, comportamental. Cultural. Café da manhã, para mim, cultural. Então, é muito pessoal, né? Mas, assim, se a gente for falar de fisiologia, pela questão da gente já estar no período, sair do jejum noturno, né? Você acorda, ficou lá, no mínimo você ficou 8 horas, né? Para quem não pratica nada de jejum, vai pelo menos 7, 8 horas sem comer.
E de manhã, o cortisol é um dos nossos, aquele hormônio da energia que faz você levantar da cama, ele está mais aumentado. Então, digamos, essa mistura hormonal, esse boom de hormônios, eles provocam uma diminuição natural da fome. Claro que se eu já acordo e em vez de aproveitar esse momento, esse pico hormonal, começo a comer pão, aquele carboidrato com alto índice glicêmico, eu já interrompi essa função hormonal e daqui 2 horas já vou estar com fome. Mas como já foi medido, já foi feito estudos realmente que a grelina, por causa desse aumento de cortisol, também é diminuída. Então, para mim, fisiologicamente falando, pular o café da manhã é muito fácil. Porque você Para mim também acorda, é já muito está fácil. É algo que eu nem sinto. E aí, por toda essa questão, mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que acham mais fácil pular o jantar, tipo, fazer aquele jantar mais cedo, comer até as 5 da tarde e tomar o café da manhã no outro dia às 9 horas, às 10 horas. Mas os estudos indicam que até às 9 horas da manhã digamos, o período lá que a gente sente menos fome, digamos, falando fisiologicamente. Então, por isso, talvez algumas pessoas achem mais fácil. Perfeito. Flávio, uma coisa interessante quando você... não é uma coisa que eu faço super jejuns, mas nas vezes em que eu fiz, a gente começa a perceber como a gente come desnecessariamente, como a gente come por cultura. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e ainda mais uma besteirinha na noite. E quando você reduz essas refeições, é impressionante como você fala, gente, eu tô bem, eu tô com fome. É isso. Tipo, né, eu posso passar tranquilo, realmente. Poderia passar com uma refeição, tranquilamente. Exatamente. Porque daí nessa uma refeição você vai estar com aquela fome real mesmo, né? Que poucas pessoas sabem. O que eu digo, a maior confusão, Felipe, não é sentir fome, é essa questão de saber o que é fome e o que é essa oscilação, essa disfunção metabólica do açúcar. Então, onde vem a tontura, onde vem digamos, a fraqueza, porque por causa dessa reação fisiológica de comer, já começar o dia com carboidratos. Então, é muito desconfortável e por isso muitas pessoas se confundem em relação à fome. Daí, quando elas começam a fazer, nossa... a Juliana mesmo, que trabalha aqui comigo, esses dias ela fez um dia de 36, ela falou, vou fazer um dia 24. E ela falou que estava tão assim, já estava naquela adrenalina mais aumentada depois de mais horas. Ela disse que chegou em casa, estava sem fome à noite e falou, vou dormir. Diz que foi quebrar no outro dia, já nem estava com tanta fome. Então, assim, é aquele momento ali que você faz aquela decisão e, de repente, você se sente bem e vê que é possível. É incrível. E, Flávia, vamos falar aqui um pouquinho aproveitando esse gancho. E jejuns mais prolongados, ali 4 dias, 5 dias, precisa suplementar e até mais do que isso? A pessoa precisa tomar algum tipo de suplemento? Como é? Então, é outra coisa que é muito individual, né, Felipe? Depende dos níveis. Tem pessoas que têm um nível começa a excretar muito sódio, aí fica com aquela sensação como eu disse, de fraqueza, de tontura, porque às vezes nem é a fome, mas é o corpo eliminando aquele excesso de líquido que a gente tem, excreta muito sódio. Tem pessoas que utilizam magnésio para ajudar. O ideal é que nesses jejuns mais prolongados a pessoa esteja bem acompanhada por um profissional, fazer exames, ver os níveis de vitaminas, né? Porque isso é bem interessante. Obviamente que um jejum lá de 2, 3 dias, você não vai fazer sempre. Não é algo que vai fazer parte da sua rotina. Você não vai ficar jejuando. A pessoa vai virar um monge, né? Mas é óbvio que um jejum ali não vai deixar ninguém desnutrido, não vai causar nenhum problema. Mas, assim, a gente tem que pensar como um estilo de vida, né? Como algo que seja sustentável. Então, algo que... E a vida, a gente sabe que a saúde é um equilíbrio de vários fatores. Tanto nessa parte de vitaminas, sono, exercício, dieta. Então, assim, é um mix que vale a pena ser bem acompanhado e em vez de sair fazendo loucamente, assim, né? Sem nenhum parâmetro. Perfeito, perfeito. E falando de exercício,
Flávia, se a pessoa não fizer musculação ou treino com pesos, o jejum faz perder massa magra? Assim, o treino com peso, ele é fundamental para que tanto para manutenção quanto para ganho de massa magra, né? Mas assim, o tecido energético que a gente tem primariamente no corpo, quando o alimento é diminuído, é a gordura. Não faria sentido algum a gente, porque assim, o músculo é um tecido que foi construído, né? É um tecido difícil, é um tecido que é valioso para o corpo. Então, não seria muito lógico a gente ter lá que lutar na academia, na proteína, ter todo aquele afinco, crescer um tecido e, de repente, bom, no primeiro jejum eu vou perder músculo, sendo que a gordura é algo que você ganha sem pensar, né? Você comer um pouco a mais daquela semana, você já vai engordar. E a gordura, ela é a principal fonte de energia depois do carboidrato, né? Então, assim, é aquela moeda energética mais disponível depois do açúcar. Hoje que é muito difícil a gente queimar gordura, às vezes mesmo com dietas hipocalóricas, com poucas calorias, é que a gente fica sempre com esse açúcar muito elevado e o corpo está acostumado a queimar açúcar, açúcar, açúcar. Quando há a diminuição desses carboidratos e há uma diminuição na questão energética, a gordura entra em ação. Então, ela é o primeiro tecido aí pronto, disponível, né? Então, não faz sentido a gente acumular ela tão facilmente e deixar ela de lado para queimar o músculo. Óbvio que pessoas com estágio de desnutrição, com pouca quantidade de gordura, que faz muito jejum, que não é essa a ideia do jejum intermitente, essas pessoas sim, né? Depois, se ela não tem a gordura suficiente, ela pode sim perder massa muscular, mas já é num grau de desnutrição, um outro grau que não é o que a gente está falando aqui de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Pessoal, o corpo só vai usar o músculo como substrato energético, ou seja, ele só vai quebrar aquelas fibras musculares que são compostas por proteína para fornecer energia se ele tiver completamente zerado de gordura. Porque é muito mais fácil você usar a gordura e muito mais lógico, fisiologicamente, usar a gordura como substrato energético. Não é isso, Flávio? Exato. E você sabe que lá na bioimpedância o pessoal sempre fica com essa dúvida, né? Que antes de começar a fazer o jejum ou diminuir os carboidratos, você sabe que na bioimpedância eles reconhecem o glicogênio muscular como músculo, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a diminuir essa quantidade de carboidratos, o glicogênio muscular, que ele pode variar, me corrija se eu estiver errado, até 3 quilos, dependendo da pessoa, né? Ela pode estocar até de 2 a 3 quilos de glicogênio. Com a diminuição do açúcar, esse estoque aí de glicogênio no corpo, que é em forma de líquido, nos músculos, nos rins, é diminuído. Daí a pessoa volta a fazer a bioimpedância. Perdi massa magra, perdi massa muscular, mas na verdade não foi a massa muscular, sim, foi a diminuição desse substrato aí, dessa reserva de energia que a gente tem. E é onde as pessoas se confundem muito, né? E aí a pessoa, eu vou ficar sem carboidrato, mas na verdade a gente não fica sem carboidrato no corpo, né? Porque mesmo na diminuição e mesmo com jejum, o corpo tem uma quantidade que ele mesmo fabrica ali através da... Ele ressintetiza também. Sintetizar aquela energia rápida que vai estar ali disponível para momentos necessários, né? E aí tem muito. E outra questão também, Felipe, durante o processo de autofagia, existe também a questão do corpo eliminar. O que é autofagia para o pessoal entender? O que é autofagia? Resumidamente. Autofagia é um processo que o corpo começa a eliminar partes, né? Ele começa a comer a si mesmo, digamos, na tradução literal, né? Que a pessoa, através da diminuição de energia alimentar, a pessoa vai utilizar o próprio corpo como fonte de energia, gorduras e algumas células, né? Algumas células danificadas. E é engraçado, interessante que, por exemplo, uma pessoa com excesso de pele, a gente já viu casos ali até no grupo do Facebook, que a pessoa, através desse processo de autofagia, até a pele, ela vai se retraindo. Porque aquela célula, o corpo entende, nossa, eu não preciso mais de tanta
de tanta pele, porque a gordura diminuiu. E como a autofagia é um processo orgânico, né? Um processo muito natural, muito... Isso vai sendo aos poucos. Então, aquela pele, ela vai se retraindo. Então, e a pele não é um tecido gordo, não é gordura. A gente perde, assim, alguns tecidos que não se caracterizam como gordura, mas são tecidos que o corpo já entendeu que não são necessários. É coisa que não acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz uma bariátrica e perde lá 20 quilos em um mês. O corpo não teve tempo hábil de retrair aquela Entender que não pele, a pessoa precisa. perdeu, ela Perfeito. fica desnutrida, porque para de absorver alguns nutrientes, então você vê a grande diferença. E já no processo de autofagia, isso vai indo aos poucos e o corpo vai reparando o que ele acha necessário. Fantástico. Então, para flacidez, o jejum é uma opção muito interessante. Ajuda muito, muito. Obviamente, junto com uma boa alimentação, exercício físico também, mas é onde o corpo vai ajustando sim essa necessidade do que ele precisa eliminar ou não. Perfeito. Flávia, e tem pessoas, e há uma crítica, novamente, por parte dos nutricionistas, das pessoas que enfiam o pé na jaca ou comem besteira a maior parte do tempo e engatam jejuns para compensar. Isso é positivo, é negativo? Quando isso se torna uma rotina, não é positivo, né? O que eu penso é o seguinte, sobre a questão da adesão e da disciplina na questão alimentar, a vida da grande maioria das pessoas não nos permite, digamos, fazer uma dieta ali 100% calculada, onde não vão acontecer erros, onde a pessoa sempre vai ser muito consciente. Isso não é nosso, ser humano, até porque a gente vive num mundo com milhões de ofertas, né, de alimentos e possibilidades, Tentações. né? Então, assim, só que a pessoa... Geralmente, essas pessoas que ficam fazendo com compensação não tem nenhum resultado. Às vezes, na verdade, pode ser até ruim, sim. A pessoa usar sempre como uma ferramenta. Vou no rodízio e depois fico fazendo jejum. Porque, além da pessoa estar usando aquele método de compensação, os nutrientes, isso é bem importante, porque a pessoa, quando usa a janela alimentar, se ela usa essa janela alimentar sempre com alimentos pobres em nutrientes, o problema não é que o jejum vai deixar a pessoa desnutrida, mas sim a falta de alimentos ricos em nutrientes, que acontece muito até com pessoas obesas, que só comem industrializados e elas também chegam num grau de desnutrição, porque apesar de ter muitos quilos, estar com muito sobrepeso, mas a pessoa está nutricionalmente deficiente, porque o que ela ingere não tem nutrientes necessários para o nosso corpo. Perfeito, perfeito. Pessoal, olha só, vocês estão fazendo várias perguntas, que são perguntas que estão, na maioria, ou todas, respondidas no perfil da Flávia, mas eu vou fazer uma coisa. Façam essas perguntas no meu direct, que eu vou tentar responder. As que eu souber, eu vou tentar responder. As que forem mais complexas, eu tento levar para a Flávia é muito ocupada e a gente tenta resolver. Mas manda no meu direct, que tem perguntas que são simples. Por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica pode fazer jejum? Pode fazer jejum. Então, tem coisas simples assim que a gente consegue responder rapidamente, mas não dá para interromper a nossa conversa o tempo todo para fazer, né, Flávia? Que às vezes as perguntas são muito direcionadas, né? Também tem as direcionadas demais. Flávio, olha só. A pergunta da minha avó que me mandou essa pergunta. A pessoa decide fazer jejum, mas antes do momento de comer novamente, ela sente fome. Ignorar a fome não faz mal? A minha avó dizia que saco vazio não para em pé. Boa pergunta. Se a gente for pensar assim, que a fome ela vem em ondas, né, Felipe? Ela vai e vem. Essa urgência é muito mais psicológica do que fisiológica, né? Porque se a gente for ver, você já deve ter assistido alguns filmes que um dos últimos filmes que eu vi foi A Deriva, um casal que foi velejar e ficou à deriva no mar e ela ficou lá 30 dias até ser encontrada. Ficou muitos dias em jejum, tentava pegar lá um bicho no mar, enfim. Então, essa urgência, ela é psicológica, muito mais psicológica, porque a fome fisiológica, ela vem em ondas.
E geralmente, Felipe, então, já tem estudos falando disso, que os maiores picos de grelina, que é esse hormônio da fome, são nos horários que a gente costuma comer. Então, assim, a pessoa faz 3 refeições por dia, né? Geralmente, quando ela começa a restringir, a pular uma refeição, ela vai sentir os picos de fome exatamente nos horários que ela sempre come. Então, assim, muito do nosso comportamento alimentar vem mais dessa questão aprendida de hábitos e de construções do que da própria fome. Porque vai vir aquele pico de fome, mas eu tomo uma água, um chá, um café, às vezes o café também pela cafeína, vai dar aquela fome e vai passar. Quando você vê, já passou 2, 3 horas, aquela fome já nem existe. E como eu falei, depois das 16, 17 horas, isso fica muito mais evidente. E aí a pessoa, quando vai comer, ela vai comer menos do que ela teria comido antes, com menos horas. Então tem muito mais a ver com essa questão hormonal e comportamental do que a própria ideia que a gente tem, né? Eu gosto de falar sobre essa questão de uma maneira bem simples. Pessoas soterradas. Pessoas soterradas morrem de sede. A pessoa, ela, no dado momento, ela estava lá na vida dela, caiu o prédio e imediatamente ela começa um jejum. Que, se ela estiver tomando água, pode durar 15 dias. Você vai pegar uma pessoa, resgatar um soterrado com 15 dias, desde que ele conseguisse, de alguma forma, água. Então, isso subitamente, né, Flávio? Ou seja, a pessoa não se programou, ela não fez uma dieta positiva antes, limpa, ela simplesmente foi obrigada a fazer jejum. A pessoa que se perde em determinado lugar, igual você falou aí, um náufrago, alguma coisa assim, passa a fazer jejum e não morre, fica tudo bem, desde que ela consiga tomar água. Porque a gordura é um alimento. Então, se a pessoa tem... para mim é sempre assim. Quando eu comecei a estudar nutrição, isso para mim já era muito óbvio. Se uma pessoa está com excesso de gordura, ela tem excesso de alimento estocado. Então não faz sentido uma pessoa que quer perder o excesso de gordura ficar tendo que comer muitas e muitas vezes, preocupado com o que ela tem que comer, sendo que o objetivo que ela quer vai de contra isso. O alimento está lá, está estocado, né? Igual eu digo, se a gente fosse pensar por que o corpo estocaria tão facilmente, né? 2, 3 dias que você começa a comer mais, a gente já vê, nós mulheres principalmente, a gente já percebe na balança, nítido essa questão do ganho de gordura como um modo que o corpo tem de estocar, de pensar, vai vir uma escassez, né? Se a gente for falar na questão do nosso genoma, da nossa fisiologia básica, o corpo está sempre se preparando para o momento de escassez, para o momento que eu vou precisar ficar sem o alimento. E só que na nossa cultura, como eu falei hoje, a nossa maior questão é a nossa cultura, nossos hábitos, nossa construção cognitiva em relação ao alimento. E é isso que está dificultando muito, juntamente com essa oferta de alimentos super palatáveis, alimentos gostosos, alimentos que nos dão prazer, nossa vida social, tudo envolve comida. Então, assim, é realmente muito mais comportamental do que fisiológico. Perfeito. Porque por 300 mil anos, né, a gente tem uma vida de abundância de alimentos e ainda assim há pessoas que não têm abundância de alimentos, a gente tem que sempre lembrar disso, há pessoas que passam fome. Então, por 300 mil anos da existência do Homo sapiens no planeta, houve dificuldade em conseguir alimentos, né, Flávia? E agora, nos últimos 100 anos, estou exagerando, nos últimos 100 anos, o corpo se programa, igual você falou, armazenando calorias em forma de gordura na sua pança para um momento de escassez que nunca chega, não é isso? Exato. Isso o grande marcador aí, você falou, há 100 anos a gente tem uma oferta extremamente grandiosa, mas assim, a agricultura na nossa humanidade aí começou há 10 mil anos, que para esses 300 mil não é nada, né? Então, esses 10 mil anos aí não foram suficientes para mudar esse nosso mecanismo. Então, obviamente que de 50 anos para cá, tudo mudou muito nessa questão industrial alimentar, né? A gente vive num mundo, além não só de excesso de alimentos, mas excesso de alimentos
com pouco nutrientes e que nos fazem sempre querer comer mais. É o que a pessoa fala, jejum causa compulsão. Mas faz um jejum de 16 horas, 18 horas, faz o teste. Primeiro você vai comer ovo, salada, carne e pega um outro dia, pega um bolo, uma pizza. Óbvio, o que você vai comer mais? A primeira opção, você vai sentir saciado, prontamente seu corpo vai te dar sinais que você está saciado. Já com uma pizza, com um bolo, com pão, isso não vai acontecer. Você vai comer sempre a mais. Isso não é quem tem compulsão. Todo mundo vai exagerar, a grande maioria vai exagerar com esse tipo de alimento, porque é esse o efeito que eles provocam no nosso corpo. Parece teoria da conspiração, mas alguns desses alimentos que a gente encontra no supermercado, eles são feitos para isso. Eles têm uma combinação de química, para que você queira. Então, por exemplo, propaganda do Bis, é impossível comer um só? É por aí mesmo. A Ruffles, é impossível comer uma só? A química desse negócio é por aí mesmo. Flávio, olha só, o pessoal está me impressionando aqui. Platô. Então, o que acontece? A pessoa está fazendo uma dieta low carb, eu espero, limpa, e chega num momento onde ela não consegue mais perder peso fazendo uma dieta hipocalórica. E a primeira vez que eu li sobre jejum intermitente foi exatamente o Dr. Souto falando que o peso das evidências o convenceu de que jejum era uma boa para sair do platô. Como que é? Como que funciona? Exatamente por essa questão da variação e da intermitência. Lembra quando a gente falou, né? Todos os dias eu restringo as calorias de uma forma continuada, de uma forma homogênea. O corpo tem mecanismos de se adaptar àquela quantidade, àqueles horários, e ele vai tentar sempre se adaptar àquela estratégia. Você não vai continuar emagrecendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas por meses, né, por exemplo. E aí o jejum intermitente, às vezes os protocolos um pouco mais avançados, por exemplo, o de 36, o que você fica, obviamente, num jejum de 36 horas, tua restrição calórica ela é muito mais abrupta do que todo dia você fazendo jejuns de 18, 24 horas, porque você vai passar 36 horas ali sem nenhuma caloria. Mas não só pela restrição energética, mas também pelos efeitos hormonais, onde o GH também ele é aumentado depois das 36 horas, se não me engano, ele triplica. Enfim, vários outros hormônios que vão estar agindo aí nessa questão da queima de gordura. Então, vai até acelerar o metabolismo e vai acelerar o processo da queima de gordura. Porque o estoque de glicogênio já foi, depois de 24, 28 horas, ele é totalmente depletado, né? Fica muito baixo. E aí é interessante lembrar que o corpo vai trabalhar para formar glicogênio. E ele vai buscar da gordura. Exatamente. Daí ele vai pegar da gordura corporal o substrato para poder formar essa nova glicose. Então, é como se a máquina começasse a funcionar mesmo através da gordura, que isso só acontece geralmente quando esse glicogênio já está totalmente depletado, está diminuído, né? E aí é onde a grande mágica acontece. E se a gente for ver, mas é muito radical, mas igual a gente estava falando, que num período aí que o homem não tinha alimento todos os dias, ele tinha uma grande caça lá num dia, ele ia se alimentar conforme... Não tinha geladeira? Não tinha geladeira, ele tinha que tentar de alguma forma enterrar, sei lá, fazer alguma coisa para conservar ali, mas não tinha como conservar muito. E ele só ia receber alimento numa outra oportunidade. Isso podia durar dias. Quem assiste Largados e Pelados lá é uma ótima... dá para ter uma ideia muito clara disso, né? Eles acham lá algumas coisas, aí comem às vezes menos. O que eles conseguem encontrar, eles comem, porque estão morrendo de fome. Daqui 2 dias eles conseguem outra coisa, acham uma fruta ou acham algo. E aí vai passar mais alguns dias. E é assim que o nosso corpo se desenvolveu, que a gente chegou até aqui hoje, né, Felipe? Então tem um porquê, né? A gente tem gravado isso no nosso DNA. A gente tem isso gravado. E eu acho que por isso que é tão difícil para as pessoas hoje entenderem, porque
cresceram já nesse ambiente cheio de comida o tempo todo, em que, né, a gente dizia, a nossa avó dizia, para não pode ficar sem comer. Essa influência cultural mesmo que foi mudando e que as pessoas não conseguem imaginar que isso nem sempre foi a nossa realidade, né? Perfeito. E aí você que está chegando aqui agora, que está ouvindo essas coisas, está ficando meio chocado, vai lá, segue a Flávia, começa a ler umas postagens bem antigas dela, que aí você vai se convencer com tantos exemplos que ela traz, com tanta literatura que ela traz, de que jejuar é positivo e é absolutamente natural para o ser humano. Natural. É intrínseco, né? Assim como comer e jejuar, assim como dormir e acordar, assim como se hidratar e depois evacuar, é natural. São os ciclos, né? Se a gente for falar aí do ciclo circadiano, que é o nosso ritmo biológico, a gente sempre vai ter esses contrastes, né? Tanto é que a gente tem um sistema simpático e parasimpático, sempre o contraponto para gerar o equilíbrio, né? Então é bem interessante. Ô, Flávia, você está se formando em nutrição e nós sabemos que a maioria dos nutricionistas é totalmente contra o jejum intermitente. O que vocês aprendem na faculdade sobre esse assunto e quais as evidências são mostradas para que os nutricionistas se mostrem tão contrários ao assunto, à abordagem? O que vocês veem lá em termos de evidência para o pessoal gritar quando falam em jejum? Então, é uma questão que na faculdade de nutrição a gente é regido pela questão da pirâmide alimentar, que é uma pirâmide que foi construída, que a nossa base de alimentos devem ser, a grande maioria, feitas através dos carboidratos, né? Então, a pessoa tem que se alimentar. 6 a 7 servidas de pães, massas. Exatamente, porque a questão da contagem de calorias é a premissa básica, tá? E o carboidrato, como ele possui menos calorias, digamos, né? Então é preconizado essa questão de sempre se preocupar com as calorias. E obviamente, né, Felipe, se a gente, como a gente estava falando, se a pessoa só se alimenta, digamos, grande parte das refeições dela são compostas por carboidratos, você vai ficar com fome exatamente a cada 3, 4 horas. É impossível você viver comendo pãozinho, bolachinha e ficar mais de 3, 4 horas sem comer. Realmente não é viável e não é sustentável. Então, vai muito dessa linha já de como os macronutrientes são distribuídos. E aí, obviamente, a partir disso foi construída essa ideia que precisavam de várias refeições para manter essa questão glicêmica, manter esse ritmo para a pessoa conseguir reduzir calorias. E tem muito aquela ideia, comer, não ficar muito tempo sem comer para não sentir tanta fome, mas isso também não se aplica muito à fisiologia, porque a gente, né, vê os estudos que comprovam exatamente o contrário. Eu digo que comer de 3 em 3 horas é uma muleta para uma perna que a própria dieta quebra, né? Então, a pessoa tem uma fratura na perna causada pela dieta, que é rica em carboidrato e pobre em gordura e até proteína, e isso vai te dando fome. Isso te dá fome a cada 3 horas. Então, essa obrigatoriedade desse apoio de comer em 3 horas é um problema que esse tipo de dieta mesmo cria. Estou errado? Exatamente. E não é fazendo apologia contra, mas é como o ritmo biológico funciona. A gente tem, né, um funcionamento e a gente tem que respeitar isso. E eu acho que uma das grandes questões também é que a gente também tem uma herança aí de um período de pós-guerra em que essa questão se preocupa muito com a desnutrição. Então, muitas bases da nutrição que a gente vê foram escritas nesse período aí logo de pós-guerra, né? Que onde as pessoas ficaram realmente passando fome. Morreram de fome. Muito racionamento, né? Devido à questão da própria guerra, os alimentos não eram produzidos e foi até depois disso que muita coisa da industrialização alimentar mudou muito, né? Que alguns alimentos eles começaram a descobrir conservantes, enfim, maneiras de deixar o alimento estocado mais tempo. Então, a gente passou realmente por um período da humanidade muito difícil, que o alimento era racionado de forma... E muita gente morreu, sim.
E só que hoje a nossa realidade não é mais essa, né? De 30, de 40 anos para cá, existem pessoas que passam fome, existem, mas assim, o grande problema do nosso mundo, principalmente ocidental, é o excesso. E às vezes há uma preocupação enorme com a questão da desnutrição, com a falta do alimento, mas isso não condiz mais com a nossa realidade hoje, né? A maioria da população brasileira, né? A gente tem a felicidade de poder encontrar bons alimentos a um preço barato. A gente consegue comprar Razoável, carne, a sim. gente consegue comprar frango, verdura, ovos. A maioria das pessoas, né, nas cidades, a gente encontra isso barato, né, Flávio? Sim, a gente tem privilégio, sim. Mas, inclusive, quem está acompanhando aí sobre o coronavírus, eu tenho a minha professora de inglês que mora na Inglaterra. Ela disse que porque lá ficou realmente a quarentena ainda está muita coisa não está funcionando. Eles estão tendo dificuldades em encontrar alguns alimentos, principalmente alimentos frescos, alimentos de qualidade nos supermercados por causa dessa questão do racionamento, né? Muitas empresas, muitas indústrias pararam de ter aquela produção e realmente isso acontece, né? Principalmente em crises aí mundiais, que a gente vê essa questão do fornecimento de alimento, essa rotina sendo alterada. Perfeito. Flávia, enxaqueca. Quem tem enxaqueca pode fazer jejum? Deve? Como é isso? A enxaqueca geralmente está relacionado, né? O que eu ouço falar sempre dos depoimentos é que as pessoas diminuem os sintomas de enxaqueca, que a enxaqueca é uma forma, é um sintoma às vezes, de uma inflamação, de algum problema estomacal, de alguma disfunção hormonal. E às vezes, pelo tipo de alimentação, a pessoa está com um nível de inflamação alto, tem vários sintomas. E geralmente o que eu ouço que isso melhora, que fica mais. A Juliana também falou que sempre tinha enxaqueca, né? Tinha crises, porque ela também descobriu que é celíaca, também pode estar relacionado com alguma intolerância, com alguma sensibilidade alimentar, que a pessoa não sabe. Aí, quando ela começa a diminuir esse tipo de alimento, para de comer tantos alimentos inflamatórios, começa a sentir um alívio e às vezes até uma diminuição radical desses efeitos. Mas Perfeito. tudo está mais relacionado, Felipe, com o que a gente come, tá? Do que a gente não come. O jejum é zero. Então, Perfeito. assim, o que acontece é que durante o jejum você vai ver algumas coisas que o seu corpo não consegue te dizer no dia a dia, porque você está sempre lá comendo. Então, ele não causa nada, ele é o zero. O que causa geralmente está relacionado com o que você ingere mesmo. Perfeito. Eu vou abrir umas perguntas aqui, Tá, Flávio. A gente tem 5 minutinhos, vamos abrir umas perguntas aqui. Treino em jejum, legal. como fazer? Essa eu respondo. Responde. Então, você não come e vai malhar. Então, pessoal, nos tempos que eu dava aula em faculdade, uma vez eu estava treinando, fazendo uma aula prática, e o garoto passou mal durante a aula, aí os meninos, professor, aí hipoglicemia. Aí um maluco sacou um glicosímetro lá e a glicemia dele estava em 110. Eu já sabia que não era hipoglicemia. A gente também, é mais uma coisa que a gente tem impressa no nosso DNA, a capacidade de treinar em jejum. Outro dia até fiz uma brincadeira no meu Instagram, eu treino perna direitinho, e eu falei, eu fiz um vídeo e falei, pessoal, tô indo treinar perna em jejum, que normalmente é o treino mais puxado. Será que vai dar ruim? Depois eu volto. Se eu sobreviver, eu volto para contar. E não deu ruim, é absolutamente normal. As pessoas que sentem algum incômodo, na verdade, é algo mais psicológico do que fisiológico, na verdade. E uma coisa que eu vi muito mais na minha vida foram pessoas passando mal, chegando a vomitar, se sentindo mal, sentindo sensação de desmaio, porque tinham comido perto da hora de treinar do que treinar em jejum. Então, na verdade, vocês têm que tomar cuidado para dar pelo menos 2 horas de alimentação para ir treinar direito, do que se preocupar em estar indo treinar em jejum. Falei bobagem, Flávia? Não, até porque o corpo, por exemplo, se você faz uma refeição pesada 1 hora antes do treino,
vai sobrar pouca energia, né, Felipe? Porque o corpo está tão voltado lá para digerir, para absorver, para fazer o processo gástrico que ele tem que fazer. E aí a energia lá que eu preciso para o treino às vezes fica danificada, porque as pessoas assim, elas acham que a questão do equilíbrio da nutrição está no estômago, mas na verdade é um processo mais sanguíneo, né? Depois do alimento ser totalmente absorvido, digerido, é que você vai ter esse aporte de nutrientes ali na corrente sanguínea, enfim. Mas a gente tem essa ilusão de que tem que estar com o estômago cheio, né? Perfeito. E olha que interessante, o organismo é muito sábio, gente. Ele não sabe que você está fazendo exercício por opção. Ele entende que qualquer atividade física é uma necessidade de Sim. sobrevivência. Você está fazendo uma atividade intensa, você está caçando, você está fugindo. E aí o que acontece? Você com aquele alimento no estômago, ele pensa, opa, vou colocar esse negócio para fora. Vou colocar esse negócio para fora para que essa pessoa consiga fazer o que ela está precisando fazer nesse momento, para que eu direcione o meu foco nos músculos e não na digestão. Não é isso, Flávio? Sim, porque o nosso objetivo primordial do corpo, que vai sempre ser levado em primeira instância, é a sobrevivência, né? É o que você falou. Intuitivamente, sobreviver vai sempre ser algo intrínseco. Então, o corpo, tudo que for uma ameaça ali, digamos, igual você falou, essa mesma sensação era um homem lá na selva que via um leão, ou via um bicho que ele estava em perigo, ele tinha que correr, ou sei lá, se esconder, a questão da luta ou fuga, né? Então, Perfeito. isso sempre vai ser o objetivo principal. E quando a pessoa faz exercício, o corpo está entendendo que você está em luta ou fuga, que você precisa ter uma atitude ali. Tem um direcionamento. Flávia, milhões de perguntas sobre o que quebra o jejum, deve ser a pergunta que você mais responde na vida. Diz aí algumas coisas pra gente. Café com canela e cacau quebra o jejum? Então, eu sempre... Existem algumas abordagens que falam que o jejum até 50 calorias não quebra, enfim. Existem vários pesquisadores, né? Porque é difícil você... Às vezes, uma quantidade mínima de, por exemplo, de café com canela ali, no meu corpo não vai ter efeito nenhum, de repente no seu corpo vai ter. Então, não tem como ter um parâmetro, dizer, ó, tal coisa não quebra ou tal coisa quebra. Isso, né, a pessoa tem que aplicar e ver se aquilo está dando resultado individualmente. Mas, assim, coisas pontuais, pequenas, no dia ali, não fazem diferença. Gotas de limão, a canela ali, que é um pozinho, pouca quantidade, não vai ter grandes diferenças, não vai quebrar o jejum. Claro, Alguém se a pessoa mencionou... tomar limonada, vai fazer diferença. Alguém mencionou, acho que café com manteiga, alguma coisa, aí quebra, né? Porque aí você está Quebra. colocando, né, gordura, né? É uma quantidade Calorias. calórica. E quanto mais quantidade de gordura, é onde o teu corpo vai entender, ó, tá entrando, tudo que tá entrando através da boca vai ser prioridade. Então, se eu tô colocando grandes quantidades de gordura na alimentação, o corpo não vai precisar se esforçar para utilizar a gordura do corporal como fonte de energia. Flávia, temos 1 minuto e meio. Sobre a alimentação nos períodos onde a pessoa não está jejuando, ela precisa comer pouco entre os jejuns para conseguir emagrecer? Como que ela gerencia essa quantidade? Por isso que é importante a questão da alternância, né, que a gente falou. Esse pouco é complicado, né, porque, assim, o que a gente tem que respeitar é sempre seguir a fome e saciedade. Então, se eu começo sempre comendo pouquinho, fazendo jejum, a gente entra naquela questão que eu falei de restrição contínua de calorias. Então, sempre tem que ter o equilíbrio. Por isso que os protocolos de horários, por exemplo, o dia que você faz de 24 horas, naturalmente você vai ter uma ingesta menor calórica e você vai comer conforme fome e saciedade, muito natural. Então, a intermitência é muito necessária também, justamente até por essa questão das quantidades de alimentos também. Porque se a pessoa vive comendo pouco, o corpo também tende a se adaptar com esse pouco e é onde a gente entra naquele problema inicial, né? Perfeito, Flávia. Maravilhosa live. Obrigado. Temos 30 segundos aqui. Eu acredito que no seu perfil tem informações, né, na sua bio, de como começar, de como gerenciar o jejum, de como ter uma ajuda, correto? Sim, a E só gente tem agradecer algumas mesmo. postagens.
Obrigada, Felipe, pela oportunidade, Imagina que isso. Gostei bastante. Adorei. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Não dá para responder todo mundo. De repente, né, Flávio, vamos fazer uma outra, porque eu acho que ficaram algumas coisas. Vamos sim, vamos sim.